Mas deixa eu chamar o Renato Semensati também aqui para a conversa, para comentar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, Renato, Chapecoense vencendo o Santos 4-2, jogando em casa. E aí a pergunta que fica, né? Chega como favorita para esse duelo. Renato Semensati, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Essa vitória da Chapecoense em cima do Santos deu o que falar. Então, porque ganhou do Santos, agora é favorita contra o Criciúma? Olha, eu já dava um pequeno favoritismo para a Chapecoense em virtude de estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando o campeonato começou, todo time em Santa Catarina que está na Série A do Campeonato Brasileiro, ele é favorito à conquista do título estadual. Invariavelmente, ele conquista. Temos exceções, evidentemente, mas se a gente pegar o ano que o Criciúma ficou na Série A, o Criciúma foi campeão estadual. Verdade que no ano anterior ele já havia sido campeão também, né? Mas se a gente pegar o histórico ali, o Figueirense quando ficou 7 anos, o Avaí quando teve o seu grande momento, enfim, a história recente foi o último, dominante foi a Chapecoense, aquele time do Kleber Santana, do Caio Júnior, também campeão estadual, até a queda do avião. Então, quem está na Série A, invariavelmente, é o favorito. Por quê? Veja bem, o Criciúma investe uma quantia significativa para um time de Série B, 2,5 milhões, a folha de pagamento vai chegar em 2,5 milhões. É um valor significativo. Mas a Chapecoense, por exemplo, tem um orçamento de 6 milhões por mês. Então, não significa que você vá vencer, mas você tem a condição, com mais dinheiro, de tecnicamente buscar os jogadores melhores. Até o fato de você gastar mais não significa sucesso. Vou citar um exemplo, um jogador que foi destaque na partida da Chapecoense contra o Santos, Giancarlo. Passou aqui, era o maior salário do clube e não conseguiu performar. E fez um belíssimo jogo para a Chapecoense. É só um começo, né, lá para a Chapecoense, tomara que dê tudo certo, mas nossa realidade aqui é campeonato catarinense. E aí, meu amigo, aí as coisas se igualam. Aí, independentemente de divisão, existe um ingrediente, o fator rivalidade. E isso por si só iguala os jogos. Não fosse assim, a Chapecoense não teria perdido por 2-0 para o Camboriú, que não tem divisão, certo? Então, essa questão de estar jogando a Série A, ela te dá um favoritismo, porque te dá a condição de buscar melhores jogadores. Agora, é inegável que você ganha de 6-0 do Joinville, você ganha de 4-2 do Santos numa estreia de Série A de Campeonato Brasileiro, você chega com a moral elevada. Isso é fato. O que cabe ao Criciúma fazer? Primeiro, trabalho do Eduardo Batista, correção defensiva. O trio de zagueiros ali, o César, Castan, Rodrigo, não pode ficar, independentemente de quem vai jogar, se vai jogar o Marcinho no trio defensivo, eu falo no trio defensivo, se é com volante, com lateral, pouco importa. É não ficar tão exposto. O que isso significa dizer para o confronto desse domingo? Eduardo e Guilobo não vão poder ter tanta liberdade como tiveram nesses jogos do Campeonato Catarinense. Porque uma coisa é você deixar o teu zagueiro no mano a mano com atacantes de menor qualificação técnica, de menos velocidade, que são os times pequenos de Santa Catarina que estão buscando espaço no cenário. A outra coisa é, por exemplo, você deixar um zagueiro no mano a mano com o Marcinho. Ele vai ter dificuldade. Com o Yannick Bolassi, ele vai ter dificuldade. Então, primeiro o trabalho do Eduardo, o Criciúma não pode perder o jogo no domingo. Ele pode até empatar, porque ele vai vivo para decidir em Chapecó. E aí, pouco importa se o jogo é em Chapecó, se é em Criciúma, o fator casa no jogo grande do estado, ele não faz assim tanta diferença. Se o Criciúma conquistar uma vantagem mínima, aí ele leva uma grande vantagem, que é jogar por 2 resultados lá. Ele joga pela vitória dele e pelo empate. Para isso, ele tem que vencer por pelo menos um gol de diferença. Então, primeiro passo, acertar defensivamente o time. E aí, na frente, é contar com o Diego Gonçalves inspirado, o próprio Nicolas que está no seu melhor. O Criciúma tem jogadores que individualmente podem fazer a diferença. Eu vejo muito equilíbrio no confronto, mas vejo também que o momento anímico da Chapecoense, ele é melhor. O Chapecoense fez 10 gols nos 2 últimos jogos, né? Estreou botando 4 no Santos numa Série A de Campeonato Brasileiro. Isso, para o jogador, no aspecto confiança, muda muito. Agora, é uma outra realidade, é um outro nível de concentração, né? O cenário é totalmente outro, então isso eu vejo igualdade. Agora, para passar pela Chapecoense, o Criciúma, isso é fato, para passar pela Chapecoense, o Criciúma vai ter que fazer os seus 2 melhores jogos no campeonato.
Nem mesmo a grande vitória que o Eduardo Batista comemorou contra o Concórdia, de um primeiro tempo muito bom do Criciúma, que fez 3, poderia ter feito 4, 5, aquilo não vai ser suficiente. O Criciúma vai ter que jogar mais futebol. Assim como a Chapecoense jogou contra o Santos, um futebol que ela ainda não havia mostrado no Campeonato Catarinense, o Criciúma também vai ter que dar esta subida de nível para encarar de igual para igual, para vencer preferencialmente no Heriberto Wilson, com a presença de um grande número de torcedores e para levar uma vantagem, nem que seja mínima, em Chapecó. Mas não tenho dúvida, Rafa, teremos um grande jogo nesse domingo.